Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos falando, meu Deus, né? Que português é esse para começar a aula, professora? Hoje nós vamos falar sobre noções de RH, sobre estatística e mais um monte de assunto aí que a gente vai falar aqui ao longo dos vídeos. Pessoal, que bom estar com vocês de novo, né? Achei que estavam enjoados de mim já, mas não tem jeito, né? Enjoado ou não enjoado, é eu que vou dar aula aqui hoje. Então, gente, nós vamos falar sobre noções de RH. Esse é um assunto que particularmente eu gosto. Eu não trabalhei com RH, mas eu já trabalhei em lugares onde tive funções de RH. Tá? A gente vai entender um pouco isso, se é ruim não ter um recurso de RH, na verdade, dentro da empresa que eu tenho. Eu acabo sendo RH, porque é uma empresa pequena, então eu posso tanto terceirizar essa parte do RH, que hoje para mim financeiramente não compensa, ou eu posso exercer a função de RH, ok? Então, no caso, eu exerço a função de RH. Então, eu acho que eu vou poder contribuir um pouquinho aí para vocês, trazer um pouco de experiência que eu tive, apesar que eu acho que eu já compartilhei algumas histórias com vocês, né, na última matéria que a gente teve. E, gente, eu estou aqui nesse solzinho, porque está frio pra caramba. Mas vamos lá, então, gente. Vou passar aqui o slide. Então, o que é RH? RH significa recursos humanos, mas ele também é conhecido dentro das empresas como departamento pessoal. A função do departamento pessoal, ela está ligada em relação às metas da empresa e os seus objetivos. Como assim, prof? Achei que RH tinha a ver com as pessoas. E tem, porque a empresa é feita de pessoas, né? E a gente vai trabalhar um pouco desse conceito ao longo dessa aula. Então, o RH ele vai ganhando um suporte em todas as áreas, devendo se manter atualizado em relação às mudanças normativas, evitando falhas e danos futuros. Então, gente, o RH ele também tem uma função de estar atento às leis, de entender como funciona, para estar fazendo esse papel dentro da empresa, que também é um papel burocrático, não é apenas um papel de tato com as pessoas, tá? Mas também aí tem esse detalhezinho. Então, a área de recursos humanos, ou RH, como é conhecido, ela é responsável pela gestão das pessoas e é um conjunto de técnicas e práticas, onde nós vamos ter noções hoje, realizadas por profissionais que atuam com a finalidade de gerir comportamentos internos e potencializar o capital humano. Então, uma das funções do RH é ela conseguir gerir as pessoas dentro da empresa, porque é uma empresa que tem muita troca de funcionários. Primeiro que ela perde credibilidade no mercado, né? As pessoas elas começam a não querer trabalhar lá. Por quê? Porque elas começam a perceber que tem algo errado com a empresa. Olha, se tem muitos funcionários saindo o tempo todo, é porque não deve ser uma empresa boa para trabalhar. E se a empresa tem essa fama, ela não consegue atrair talentos. Então, pessoas que, teoricamente, seriam boas para a empresa e eu quero atrair esses talentos para a empresa, eu já não consigo. Por quê? Porque bons profissionais escolhem aonde eles querem trabalhar, normalmente, a maioria. E aí, se a empresa não for uma empresa que atraia esses profissionais, então eles não vão querer trabalhar na minha empresa, consequentemente, eu vou perder talentos dentro da minha empresa. No entanto, a partir da análise em foco, percebe-se que esse setor, o de RH, é o principal departamento responsável por todos os passos da documentação do funcionário. Então, você lá, quando foi trabalhar, você teve contato com o RH, seja na entrevista, seja para entregar sua documentação de emprego. Desde o processo de admissão, a sua permanência e direitos dentro da empresa até o momento da demissão. Então, o RH, ele é o setor que vai te acompanhar, te passar feedback, né, cuidar da sua documentação, dos seus direitos. Ele normalmente tem que ter a cara da empresa, porque é o primeiro contato do funcionário com a empresa. Dessa forma, ao analisar os diversos setores da área de RH, é que se fornecem conclusões e respostas
perante os dados coletados das normas e mudanças ocorridas. Então, assim, tudo que acontece de mudança em relação às normas, de desempenho, em relação às pessoas, vai ser uma responsabilidade ali do RH administrar isso, ok? Nos tempos atuais, gente, qual a importância do RH? Né? O RH, ele vem se destacando. Eu vou passar um videozinho para vocês depois, que eu acho importante a gente complementar as aulas com profissionais que atuam diretamente, né, e trabalham há muito tempo. Mas, nos tempos atuais, a área de RH está cada vez mais entendendo que eles são os responsáveis por erguer ou derrubar uma organização. Por quê? Por conta disso que eu falei, dessa questão de talentos, dessa questão de selecionar muito bem as pessoas que estão na empresa, dessa capacidade de conseguir atrair boas pessoas para a empresa. Então, gente, uma empresa que tem um RH bom, uma empresa pode ser ruim, mas o RH vai saber vender a empresa, vai saber trazer o talento. Isso é verdade, tá? Porque eu já participei de uma empresa que a empresa era muito ruim, e só que o processo seletivo deles, nossa, era uau. Eles faziam parecer que a empresa era a empresa. Você precisa trabalhar nela. Não, era incrível, assim. Os funcionários eram incríveis, a empresa não era boa. Mas vamos lá. Então, com essa visão de que o RH ele tem essa função de erguer ou derrubar uma organização, se investe no bem-estar dos colaboradores para que eles sejam mais produtivos. E com isso tragam mais lucro. Gente, pessoas que estão felizes na empresa que elas trabalham, elas só vão acrescentar à empresa. Se você compra a missão da sua empresa, se você trabalha num lugar que você fala assim, nossa, que privilégio trabalhar nessa empresa, como eu sou privilegiado. Meu Deus, que emprego bom que eu tenho. Você vai fazer de tudo pela empresa, porque você não vai querer perder o teu emprego. Então o RH, ele também tem que gerir esses conflitos. Os funcionários aqui estão felizes? O que falta? O que não falta? O que essa empresa precisa para crescer, para avançar? Então, tudo isso o RH precisa cuidar. Okay? Então, os profissionais que trabalham com RH, eles já sabem disso há muito tempo. Mas eles foram observando que as suas atividades estavam se tornando cada vez mais operacionais, ou seja, com salários desmotivadores e estrutura de trabalho ultrapassada. E muitas vezes eles eram demitidos por quê? Porque eles eram vistos como uma função dispensável. O RH não é importante, eu não preciso do RH, vamos colocar aí os gestores para fazer entrevista e ponto. Por muito tempo o RH foi reduzido a entrevistas de emprego. Então, o departamento de RH, ele vai muito além de contratação. Ele não é responsável apenas por contratar e demitir pessoas, como muitos pensam. O que já é algo muito legal, porque, gente, eu já tive experiência de ter que demitir alguém e é horrível. Horrível. Então, assim, quando a minha empresa crescer, se eu tiver a oportunidade de ter alguém para fazer isso, eu faço. Eu pago. Se eu financeiramente tiver essa condição. Porque é horrível demitir alguém. Eu não gosto. Então, assim, eu acredito que o RH deveria ser muito mais valorizado, porque ainda que fosse simplesmente contratar e demitir pessoa, que não é simplesmente porque já é algo muito difícil, você escolher a pessoa certa para estar na sua empresa, ainda assim é algo que demanda um emocional muito bom. Então, assim, imagina, uma empresa que está falindo, o cara tem que lá demitir 50 famílias. Quanto chororô ele não tem que aguentar? Falo isso num sentido bom, não num sentido de menosprezar. Aguentar emocionalmente. Né? Pais de famílias, pessoas, mães que têm que sustentar filhos e eles tendo que demitir esse pessoal. Não é fácil. Então, não é fácil ser RH. Né? É uma função de extrema importância. E a pessoa do RH tem que ser uma pessoa muito humana, que tem muito tato para lidar com o ser humano. Então, o RH ele tem que ser uma área valorizada dentro da empresa. Por quê? Por conta de todas essas situações que eu estou falando. Tá? Então, essa é a importância do RH dentro de uma empresa hoje.
A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas por muito tempo o RH foi muito desvalorizado, por muito tempo não foi visto com o devido valor que ele tinha. Isso é ruim, né? Porque quantos profissionais se perderam por conta disso? E quando a empresa não valoriza o RH, talvez nem o RH se valorize. Porque a gente não pode esquecer que quem está trabalhando no RH também é um ser humano. É uma pessoa que também está procurando um emprego bom, que ela ame, que seja valorizada, assim como nós. Então, uma empresa que despreza o RH, como que o RH vai ser bom? Né? Também tem tudo isso. Então, essa visão de RH, ela tem que estar inserida na cultura da empresa. Opa, eu preciso ter um bom RH, porque eu valorizo as pessoas que trabalham aqui, eu preciso de boas contratações e eu preciso de pessoas que realmente se comprometam com a minha empresa. O RH tem que ser o melhor setor da empresa, para ele conseguir gerar setores bons dentro da empresa. Vamos para o nosso próximo vídeo, daqui a pouquinho. Vamos só falar mais um assunto nesse aqui. RH estratégico. O que é o RH estratégico? Com a valorização das pessoas no ambiente de trabalho, né, que a gente acabou de falar, a gente passou então a ter um setor de RH chamado RH estratégico. O que é o RH estratégico? Por meio dele são contratados perfis mais compatíveis com a cultura da empresa. Os talentos são acompanhados de perto. Então, aí já começou a haver uma mudança dentro da visão do RH. Saiu dessa visão tradicional e começou a ter uma visão diferenciada. Beleza? E aí os talentos, eles passaram a ser acompanhados de perto. Então, eles começaram a ter feedback, avaliação de desempenho, começaram a ser conversado com ele a respeito do desenvolvimento profissional, a valorização do ambiente de trabalho. Isso passou a ser visto como uma prioridade. E aí, a motivação e o engajamento das pessoas com a empresa passou a ser pontuado de uma forma relevante. Né? Passou a ser pontuado, poxa, se a pessoa não está empolgada, se a pessoa não está motivada, se a pessoa não está engajada, isso é algo importante. E aí outra mudança muito importante que a gente teve no setor de RH foi a digitalização de processos. E como essa mudança é importante, gente. Por quê? Porque dessa forma, a gestão de pessoas, né, o RH, ele conseguiu focar na tomada de decisões. A papelada ficou menos burocrática e ele conseguiu focar em estratégias dentro da organização e, consequentemente, na eficiência dos resultados. Então, o RH estratégico, ele passou a valorizar muito mais o profissional. Tudo isso que a gente estava falando de como o RH era desvalorizado, da importância dele conseguir trazer pessoas novas, a importância dele conseguir reter talentos, do funcionário estar motivado, do funcionário estar feliz dentro da empresa. Isso começou a ser visto pela gerência, pela diretoria, como algo que, sim, deveria ser valorizado, sim, deveria ter um valor diferente dentro da empresa. E com isso, os profissionais de RH começaram a ser vistos de outra forma. Poxa, mas de quem que é essa função de valorizar do funcionário, de acompanhar se ele está bem, se ele não está, de conversar com ele, de tentar reverter um quadro ali, que talvez a pessoa se demitiria, mas se o RH interferir, talvez ela fique, ainda fique feliz. Então, claro, poxa, isso aí é função da RH. Então, vamos passar essa função para o RH. Vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.